paz do Senhor, olha eu aqui, esse vídeo que eu tô gravando acerca de curiosidades bíblicas, perguntas, para que a gente possa descobrir aonde estão essas respostas. Vamos lá, mais 20 perguntas. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho, todas as notificações e dê o seu joinha. Vamos lá, nós vamos para a pergunta de número 21. Qual o nome do homem acusado por sua esposa de derramar sangue? E aí? Qual é a resposta? Moisés, registrado em Êxodo 4, versículo 24 e 25. 22, pergunta de número 22. Qual o sobrinho que casou com a sua tia? Arão, pai de Moisés. Êxodo 6, versículo 20. Pergunta 23. Onde se lê na Bíblia que as águas, por serem amargas, não serviam para consumo, porém tornaram-se doces? E aí, qual é a resposta? Onde está escrito? Êxodo 15, versículo 23 até o 25. Pergunta de número 24. Onde se encontra a lei por meio da qual um escravo ganhava liberdade por perder um dente? Está registrado em Êxodo 21, versículo 27. Pergunta 25. Onde se lê na Bíblia que os israelitas foram advertidos para obedecerem a um anjo? Êxodo 23, versículo 20 e 21. Pergunta 26. Qual o rei que teve os seus inimigos abençoados pelo profeta que ele tinha chamado para os amaldiçoar? Balaque, rei de Moabe. Isso está em Números 22, versículos 5, 6 e 12. E também em Números 23, versículo 11 e 12. Pergunta 27. Qual o cavaleiro que teve o seu pé imprensado contra o muro? Qual é a resposta? Balaão. Números 22, versículo 25. Pergunta 28. Onde se lê na Bíblia sobre a conservação da natureza? Tem isso na Bíblia? Tem. Deuteronômio 20, versículo 19. Pergunta 29. Quais os alimentos que o povo de Israel não comeu durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto? E agora? Pão e vinho. Deuteronômio 29, versículos 5 e 6. Pergunta 30. Quais as 4 cidades mencionadas na Bíblia que foram destruídas por causa da ira de Deus? E agora, qual é a resposta? Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Está registrado em Deuteronômio 29, versículo 23. Pergunta 31. Quem foi sepultado por Deus em um vale? Olha o reloginho. Tic-tac, tic-tac. Moisés. Conforme Deuteronômio 34, versículos 5 e 6. Pergunta 32. Que homem citado na Bíblia era o mais alto no meio do seu povo, que era formado por gigantes? E agora? Vamos lá? Arba. Josué 14, versículo 15. Pergunta 33. Onde se lê na Bíblia o nome de um estado brasileiro e de sua capital? Ah, Marlene, isso não tem na Bíblia. Vamos ver? Pará, conforme Josué 18, versículo 23. E Belém, Josué 19, versículo 15. Pergunta 34. Qual foi o rei que reconheceu que Deus fez com ele o mesmo que ele tinha feito aos seus inimigos? E agora? Adoni-Bezeque, rei de Bezeque. Está em Juízes 1, versículos 6 e 7. Pergunta 35. Qual o rei citado na Bíblia pelo seu peso?
Eglon, rei dos Moabitas. Juízes 3, versículo 17. Pergunta 36. Qual o juiz de Israel que libertou o seu povo usando um ferrão de tocar os bois? E agora? Sangar. Juízes 3, versículo 31. Pergunta 37. Qual o comandante de Israel que disse que só iria à batalha se uma mulher fosse com ele? E agora? Baraque, Juízes 4, versículo 4, 6, 8 e 9. Pergunta 38. Qual a mulher que acolheu o seu inimigo e depois o matou? Ela deixou entrar na sua casa e depois matou. Jael, Juízes 4, versículo 18 e 21. Pergunta 39. Qual a mãe que aguardava ansiosamente seu filho, olhando pela janela? A mãe de Sísera, conforme Juízes 5, versículo 28. E a pergunta 40. Qual o filho de um juiz de Israel, que depois da morte do seu pai, se declarou rei junto a seus irmãos e depois os matou? Quem foi? Abimeleque, conforme registrado em Juízes 9, e o versículo 1 até o versículo 6. Bem, hoje foram mais estas 20 perguntas, nós vamos dar continuidade em outros vídeos e você pode se inscrever se não é inscrito no canal, ativar o sininho e dar um joinha e compartilhe com seus amigos. Compartilha conhecimento bíblico. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.